Olá, tudo bem? De volta ao canal depois de algum tempo. Hoje eu vou continuar falando sobre projetos de letramento, mas especificamente eu queria conversar com vocês sobre a formação que eu estou elaborando para um grupo de projetos de letramento. Então, assim, quando a gente pensa nos letramentos, a gente sempre pensa em texto que as pessoas realmente leem, escrevem, fazer alguma coisa com elas. Isso é uma coisa que todo mundo já leu na vida, e leu na escola, e ouviu desde a educação infantil, são os contos de fada, né? Então eu resolvi voltar aos contos de fada, voltar às suas origens. Por exemplo, voltar aqui pro original, né, do Perrault, né, os contos de Mamãe Gansa, voltar para os originais do Grimm, para os originais do Andersen e dar uma olhada em tudo isso. Então, assim, a provocação inicial para os professores, e talvez você possa fazer com seus alunos, são cestinhas com elementos cênicos. Por exemplo, uma das cestinhas vai ter uma capinha vermelha, vai ter os músicos de Bremen, os quatro animais. Né? Na outra vai ter, por exemplo, é, uma vaquinha, um grãozinho de feijão, né? Na outra pode ter um palitinho de fósforo, pode ter a vaca também lá do João e Pé de Feijão. Então, assim, pode ter um porquinho, né? Eu já separei alguns animais que eu vou colocar nessas cestinhas e alguns elementos cênicos, né? Para isso. Então, a partir desses elementos cênicos, evocar os conhecimentos que os professores ou os alunos já têm acerca disso. E a partir daí, desse conhecimento, discutir sobre, né, esses contos de fada e contos maravilhosos. Hoje eu não vou discutir as características de cada um, nem as suas diferenças, né? Mas você pode procurar e vai encontrar por aí a grande diferença entre os dois, né? E, então, a primeira coisa que eu apresento para eles são as bandeiras. A bandeira da Dinamarca, da França e da Alemanha. O que essas bandeiras têm em comum? Elas representam os países dos autores com os quais a gente vai trabalhar, né? E a partir daí, então, eu faço uma provocação, né? Vocês sabem por que os personagens se perderam? Por exemplo, por que o João e Maria nunca chegaram a lugar algum? Porque eles não tinham mapa, né? Então, assim, uma provocação sobre a, a geografia, né? Mostrando para eles, então, onde fica a Dinamarca, né? Onde fica a Odécia, onde nasceu o Andersen, né? Onde fica Paris, né? Que nasceu o Perrault, mas, sobretudo, a rota dos contos de fada dos irmãos Grimm. Então, de Hanau até Bremen, né? Conhecer um pouco isso e mostrar essa diferença entre o Andersen, que é escritor, e, né, os outros que são, né, coletores de histórias. Então, a oralidade e a escrita. Uma experiência bem legal. A partir daí também levar a conhecer o contexto histórico, né? Por exemplo, como era, né, a Paris da época do Perrault, né? Como é que era a Alemanha da época dos Grimm? E isso ajuda a explicar por que os Grimm quiseram coletar histórias, né? Toda essa questão da germanidade, né? Então, assim, é muito importante isso, né? E a partir daí, então, se estuda um pouco a biografia de cada um, para a gente ver essas relações, né? Entre as pessoas e as suas opções de literatura, né? E passa então a estudar um pouco o estilo de cada um, sobretudo o estilo do Andersen, porque a gente vai perceber, né, que o Andersen então é o cara que escreve. E qual é o estilo do Andersen? Então, essa é uma discussão bastante interessante de fazer com os alunos, né? Mostrar que todo mundo escreve histórias. Por exemplo, os irmãos Grimm escreveram Chapeuzinho Vermelho e o Charles Perrault também escreveu. Se você apresentar essas duas histórias para os seus alunos, né, pode ser sobretudo os adolescentes, a gente vai perceber uma grande diferença entre essas duas histórias, né? A forma como elas são contadas, a sua brevidade, os detalhes e tudo mais. E posteriormente também se pode fazer um trabalho com os filmes da Disney, mostrando que há uma suavização, se adocica, né? Eu também lembrei da música Adocica, meu bem, adocica, né? Se adocicam os contos de fada. Né? E por que isso precisa acontecer, né? E talvez você ainda queira saber um pouco mais e vá ler lá Psicanálise dos Contos de Fada, do Bruno Bettelheim,
né? E feito isso, então a gente passa a compreender, né? Como é que essas histórias surgem. Então, assim, os alunos veem essas histórias num livro. Por exemplo, tem um livro aqui muito legal, né, da Scipione, que é um livro que ele se abre todo para contar a história do Chapeuzinho Vermelho, né? Então, como é que essa história surgiu? Quem é que contou pela primeira vez, né? Ela chegou aqui nesse livro, né? Nesse teatrinho de bonecos. Mas de onde ela vem? Então, assim, conversar com o aluno, né? Que a história não surge do nada, tá certo? Aliás, é uma coisa muito interessante. Tem um livro que eu gosto bastante. São uns livros da Editora Moderna, dos contos infantis. E tem a história O Bem com Bem se Paga, né? E quando a gente vai olhar a história da história, por exemplo, essa história do século V antes de Cristo. Então, quando a gente olha as histórias dos irmãos Grimm, né, de 1812 e 1815, na sua coleta, e olha depois que essas histórias são muito antigas. Então, elas foram guardando, né, toda essa memória de cada cultura pela oralidade. E talvez aí dar um valor para a oralidade e mostrar a importância da oralidade para a nossa sobrevivência, sobretudo das narrativas, né? Então, feito isso, então passa-se a leitura de história, leitura de biografia, análise comparativa, síntese e todo um processo de realmente mergulhar nas histórias para compreender, né? Para isso, eu elaborei algumas atividades, até quero mostrar para vocês. Uma ficou bem simplesinha, né? Nesse conto tem, então assim, tem o nome do conto e tem, por exemplo, né, vamos pegar aqui, eu tenho a princesa e a ervilha e eu tenho uma pilha de colchões. Então, ou seja, que eles conheçam detalhes da história, né? Então, ou seja, eu escolhi esse, vocês depois podem pensar em outros, se alguém quiser pode me escrever, eu posso mandar, né? Ou, por exemplo, né? Eu vou ver os ratos, né? O que esses ratos, a fila de ratos tem? Né? Tem a ver com uma história, que é a história do flautista de Hamelin. Então, são ideias para isso. Uma outra coisa bacana e que eu penso que seja bem legal também, e que eu elaborei aqui, é relacionar os inícios das histórias. Então, eu coloquei o início da história, né? E de um outro material eu coloquei o nome da história. Por exemplo, aqui tem a Pequena Sereia, aqui tem esse início. Então, eles vão fazer a leitura e vão tentar perceber como é que se começa uma história, né? E quais são esses elementos que já vão dando pistas. Porque muitas vezes nossos alunos, eles não se atentam para as pistas iniciais da história, né? Que vão incluir ali. E uma outra sugestão que eu queria dar para vocês também são livros em que os alunos podem ir participando. Por exemplo, esse, né? Do João Pé de Feijão, né? Que vai tendo todos os elementos, tal, né? Que é bastante legal. Então, assim, talvez com os menores, trabalhar livros mais interativos. Por fim, eu queria sugerir para vocês, né, algumas propostas possíveis de projetos de letramento que eu fui aqui. Uma sugestão, imitando os irmãos Grimm. Fazer também uma coleta oral na comunidade de contos, causas, e depois textualizar isso, mostrando a diferença entre oralidade e escrita. Uma outra proposta é o mesmo conto e as suas várias versões no mundo. Então, perceber que os contos eles não se reduzem ao espaço europeu, como a gente percebe agora nos contos de fada, mas que esses contos, por exemplo, esse O Bem com Bem se Paga, é do sânscrito. Então, que língua é essa? De onde que vem e tudo mais, né? Uma outra é adotar um autor. Por exemplo, trabalhar apenas com Andersen, apenas com o Perrault, ou ainda com os contistas mais atuais, e conhecer as produções e a partir dali produzir vídeos para divulgação, fazer palestra na escola, fazer um mural bem informativo, né? A outra coisa legal seria a viagem pelo mundo, né? Com
com auxílio da geografia, da história, né? Fazer todo esse percurso histórico, né? Da onde vieram, né? Onde ficam essas histórias, talvez um mapa mundo onde se possa colocar, então, aí a indicação das histórias e a partir dali, né, fazer uma rota, né, até um roteiro turístico, né? A outra seria imitar o Andersen, escrever essas histórias, fazer sua autobiografia, né? Por exemplo, a partir do Patinho Feio. A outra do livro para o palco, né? Encenar, mostrar a diferença entre um texto teatral e um texto escrito, né? Olha que interessante, da oralidade para a escrita, da escrita para o palco. A outra é contando a história, sair do escrito de volta para a oralidade, esses recursos. A outra seria uma sessão de cinema, onde se analisaria, né? Eu acabei de assistir esse final de semana, A Princesa e o Sapo, né? O Sapo Príncipe. Ou seja, as novas versões que são dadas e como que o cinema tem tratado como arte os contos de fada, né? A outra, por exemplo, é olhar todas as atualizações que as histórias tiveram. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho tem um número muito grande de versões e atualizações, né? Tem Chapeuzinho Amarelo, tem Chapeuzinho do Mário Prata, que é bem interessante, tem um do Jô Soares. Então tem muita coisa escrita, né? E a outra legal seria a história da história, né? Atrás de cada livro desses conta a sua história, né? De onde que surge tudo mal. E a minha última sugestão é um musical, né? Fazer pequenas letras de música para apresentar. Então, se a gente pensa que o projeto de letramento, que o letramento ele vai trabalhar com textos que realmente circulam, né? Então, como fazer circular os textos que eu já conheço é alcançando o meu interlocutor. Vamos ficando por aqui, um abraço e até o próximo programa.